40 dias até eu me tornar uma trintona. Eu quero falar nesse vídeo sobre os hábitos que eu pretendo manter na casa dos 30 e quais os hábitos eu deixei de lado, que eu achei que não valeram muito a pena pra mim. Tô tomando um chazinho aqui de coca com menta, porque nós chegamos a 3 dias no Peru. Começamos nossa rotina de exercícios, o que ainda deixou um pouquinho a questão da altitude mais desafiadora. Vamos lá. Eu acordo de manhã e acho que a coisa mais importante que eu faço é não olhar no meu celular. Simplesmente ignorar notificações. Se puder levantar nos primeiros 5 minutos, levantar, já ir pro banheiro e começar minha rotina. Rotina básica que acabou deixando meu corpo pronto para começar o dia, porque eu faço ela já acho que há uns 2 anos. Lavar o rosto, passar meus cremes, pentear o cabelo, tomar pelo um copo de água nos primeiros 30 minutos e fazer uma pequena massagem no corpo, naqueles pontos dos linfos. Isso pra mim meio que me coloca no modo acordei, vamos começar. As diferenças que eu noto e que eu notei, né, que me fizeram acho que o primeiro é a consistência e meio que tirar aquela nhaca, assim, de começar o dia, porque meu corpo já sabe que o dia vai começar quando eu antes eu ficava mexendo um pouco no telefone, eu ficava um pouco assim, sabe, com preguiça, e aquela preguiça continuava, e eu não tinha uma rotina, assim, muito exata. Então isso pra mim, me ajudou muito a dizer ao meu corpo, assim: "Acordei". Porque os hábitos, eles nos ajudam, né, a fazer isso, a meio que o cérebro tá um pouquinho cansado, mas o corpo já sabe o que vem, e aí manda mensagem para o cérebro, é isso. A outra coisa que eu notei é com a hidratação. Com a hidratação constante, que começa logo de manhã e já diz para o meu corpo: "Eu vou me hidratar", e eu tô ali, já bebo meus 2 copos de água, em seguida eu tomo café. A cafeína, não sendo a primeira coisa de manhã, também me ajuda muito, porque antes eu ficava com um pouco de dor de estômago ou dava aquela canseirinha à tarde, então eu tento tomar cafeína depois de 30 minutos de ter acordado e de preferência fazer uma caminhadinha depois. Isso o Dr. Huberman, neurocientista famosíssimo nos Estados Unidos, defende muito e eu tentei, foi incrível. Eu vou confessar que nem toda manhã eu consigo fazer isso, principalmente quando a gente tá, nessas mudanças, em outros lugares do mundo, mas quando eu tô na minha rotininha, e eu vejo, assim, que eu tô ficando muito cansada à tarde, batata. Acordo, escovo meu dente, tomo minha água, faço aquela massagenzinha e vou. E depois tomo café. Um up, assim, na rotina. Vale a pena os 30 minutos aí que a gente tem que levantar mais cedo, porque acaba te deixando com energia insuperável. Eu acho que é o melhor energético aí. Senti, né, eu estava falando sobre hidratação, que as pessoas até perguntam pra mim: "Nossa, você fez preenchimento labial, mudou alguma coisa?", não sei. Foi a hidratação. Eu até coloco uma foto aqui, vou tentar colocar aqui, do meu pai, vocês vão ver que a gente tem a boca, assim, igual. Realmente é genética, mas eu acho que como eu passei a minha infância um pouco desidratado, um pouco seco e não ficava, assim, tão volumoso. Tanto é que eu já fui até internada com desidratação e tudo, eu tinha um sério problema em conseguir me hidratar. E eu sinto que teve essa mudança mesmo no meu principalmente no lábio, onde as pessoas: "Mas tem certeza que você não fez um pouquinho só que assim?" Eu falo: "Gente, não, é sério". Até já pensei em porque, né, a gente sempre pensa: "Ai, nossa, uma moda, será que vai ficar bom?" Mas realmente não fiz, e eu acho que tem muito a ver com a hidratação. Vamos lá, continuando o dia, é cuidar da minha ingestão de fibras e proteínas. Eu sei que tem, assim, eu não sou uma nutricionista, mas eu tô falando o que funciona pra mim. Eh, Quando eu foquei só na proteína, achei que deu resultado pra questão da academia e tal, até que sim. Mas minha digestão, a minha pele, o meu cabelo, realmente eu senti que melhoraram depois que eu também comecei a me preocupar mais com a fibra. Eu tomo alguns suplementos quando principalmente a gente tá, assim, com essa rotina de país e tal, eu tomo o básico. O que que é o básico pra mim? Colágeno, BCAA
e a creatina, que é um shot só que eu tomo logo após aí a água ou o café. Magnésio, enzimas digestivas, porque eu descobri um problema aí com a digestão da lactose e do glúten, então essas enzimas acabam me ajudando na digestão. Sinto que também cortar o glúten, cortar aí a lactose me ajudou um pouco o rosto, a me sentir um pouco mais leve. Eu não sou aquela pessoa do exagero, tá, então eu nunca exagerei muito no em doces ou muita gordura, mas me permiti até hoje, mas me permitia mais, principalmente com o queijo. Amo queijo, amo, amo, amo demais. Só que eu percebi que ele não me ama de volta, e eu acho muito engraçado isso, que tem alimentos que a gente ama, mas ele não nos ama de volta, e essa analogia, me cativou. E é isso com o queijo, eu, assim, em alguma ocasião especial, experimento um pouquinho pra não passar vontade, não achar também que nada tem que ser ao extremo, mas essas enzimas elas acabam me ajudando, tá. Foi recomendado por uma médica, tudo aqui gente, eu já fiz algumas coisas da moda, mas nada como você ir fazer seus exames, ver o que tá faltando, ver o que tá ok, ter uma pessoa de confiança, então isso tem funcionado pra mim, um acompanhamento correto. Fora isso, é fazer a atividade mais difícil do seu dia em relação ao trabalho. É aquela coisa de como aquele sapo. Essa analogia fala que se a pior coisa que você tivesse que fazer de manhã era comer um sapo, o resto do seu dia seria tranquilo. Então coma esse sapo, faça a sua tarefa mais difícil, que com certeza não é pior que imaginar comer um sapo, e depois o seu dia vai parecer muito mais leve. Não fique empurrando aquela tarefa mais difícil com a barriga e aquela preocupação na cabeça, aquele estresse que vai acumulando, não faça isso. Então, eu vou ser bem sincera, isso é um hábito que eu tô introduzindo nesse último ano, e às vezes é difícil, não é fácil, porque eu adoro procrastinar. Eu, assim, acho que é uma das coisas que eu mais tenho trabalhado e ainda tenho que trabalhar. Espero que meus 30 me ilumine. E então esse hábito é um hábito, assim, que eu gosto até de falar aqui, é me manter, né, nessa linha de: "Bom, eu falei, tenho que cumprir", não gosto de ser hipócrita. Uma outra questão que tem me ajudado muito é na parte do sono. Parte do sono qual que é? O meu pior hábito é ficar vendo TV no final do dia. Isso pra mim foi o mais difícil de ser trabalhado, e eu acho que é o que mais dá resultado, não ficar mais um episódio, mais um episódio, mais um filme, presa naquela como se fosse uma prisão mesmo, né, da Netflix ou do streaming, como eu falei. Não gosto de ser extremista, gosto de ver uma série, adoro personagens, adoro mitologia, mas à noite tem que ser evitado. Para um sono melhor, tem que ser evitado à noite. Então eu tenho trabalhado muito nisso e quero que me acompanhe pra, sim, até onde eu viver, conseguir aí ficar antes 1 horinha de dormir, dar aquela relaxada, fazer minhas afirmações, que é realmente o link tá aqui até no canal, que esse aplicativo mudou a minha vida. São hábitos que você coloca na sua vida e esse hábito que me ajudou a combater o pior hábito que eu tenho quebrado, que é a hora do sono. Então abro o meu aplicativo e faço minhas 10 a 15 e são afirmações que na verdade elas são, ligadas com a neurociência, elas são ligadas com realmente como o nosso cérebro funciona, como a consistência, como relembrar o que é importante pra nós, faz sentido pra gente conseguir alcançar nossos objetivos, então não é voodoo, não é magia. Acredito em boas vibrações, mas, também acredito muito na ciência e quando elas andam de mão dadas, é o match perfeito. E pra mim, esse aplicativo, que é um hábito de 5, 7 minutos, tem me ajudado muito a combater o meu pior hábito, a quebrar o meu pior hábito, a hora do sono. Então quando eu coloco o que é mais importante pra mim, antes da hora de dormir, eu deixo o meu cérebro a lembrança do que eu preciso fazer amanhã, o que é importante. Então, assim, antes de dormir é um momento muito importante pra nós, pra nossa saúde, e que, assim, a gente tem que prestar mais atenção, porque é o que é guardado, né. E a gente não quer aquelas coisas, assim, da TV, aquelas séries de crime, de terror ou muita ação.
quer o que fique para nossa vida. Então e o que é guardado, não é. Então isso tem, assim, sido um novo hábito e que eu quero guardar. Eu me sinto muito feliz em poder entrar nessa casa dos 30. Que privilégio é envelhecer. Confesso que alguns anos atrás eu pensava que eu teria que ter uma checklist totalmente feita e totalmente concluída até os 30 anos, e hoje eu vejo que o envelhecer é um privilégio, e como é bom parecer ter 30 anos, como é bom chegar nessa fase mais madura. Perguntei ao meu sobrinho de 7 anos: "Quantos anos você acha que a titia vai fazer?" E ele falou: 30. Eu falei: "Mas parece." Aquela coisinha, né, da vaidade. Ele: "Tia, mas não é sobre parecer só a parte física." Isso me deixou muito feliz. Então, a honestidade das crianças também é incrível a gente entender isso com outros olhos. Esses foram os hábitos que mais fizeram diferença na minha vida esses últimos anos e que eu quero manter. Espero poder fazer um vídeo como esse na chegada dos meus 35 e 40. Espero ter esse privilégio. Se você gosta de conteúdos como esse, dá um like aqui no canal para eu continuar nessa jornada e segue aqui para mais. Um beijo e até a próxima.